Você já parou para pensar por que a Bíblia não começa com uma cidade, mas com um jardim? A história da humanidade não se inicia em arranha-céus, mas debaixo de árvores, em comunhão direta com Deus. A cidade, na verdade, só aparece depois da queda, fora do Éden e longe da presença do Criador. Este é o nosso tema de hoje. O homem pode construir cidades, mas só Deus constrói descanso. Vamos para Gênesis, capítulo 4. A primeira cidade que vemos na Bíblia não nasce da fé, mas do exílio. É o resultado da tentativa humana de se proteger sem Deus. Antes do pecado, Deus caminhava com Adão no jardim. Depois da queda, o homem se esconde e começa a construir suas próprias fortalezas. Toda cidade construída para substituir Deus nasce do medo, não da fé. A história de Caim e Abel começa logo após a queda. Vemos em Gênesis 4, versículo 1, que Adão conheceu Eva, e ela deu à luz. Isso nos mostra algo poderoso. Mesmo após o erro catastrófico do homem, a graça de Deus permite que a vida continue. Deus continua escrevendo a história, mesmo quando estragamos o começo. Temos então os dois irmãos, Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador da terra. Ambos trabalham, ambos produzem, e ambos se aproximam de Deus para oferecer um sacrifício. A diferença não estava na profissão deles, mas no coração. Porque fazer algo para Deus não é a mesma coisa que fazer algo com fé em Deus. O texto diz que Deus atentou para Abel e para sua oferta. Note a ordem. Primeiro, Deus aceita a pessoa, Abel. Depois, aceita o que ela oferece. A oferta apenas revela o que já estava no coração. E Caim, Deus não o rejeita de imediato. Pelo contrário, ele o adverte. Ele diz: se fizeres o bem, não serás aceito, mas se não, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Veja que incrível! Deus apresenta o pecado como algo externo, à espreita, mas dá a Caim a responsabilidade e o poder de dominá-lo. Deus sempre nos avisa antes de uma queda maior. O maior perigo não é o pecado na nossa porta, mas um coração que se recusa a ouvir o aviso de Deus. Mas Caim não ouviu. E o que acontece quando o coração rejeita a correção? Ele tenta silenciar a justiça. Levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro assassinato da história nasce de um ato de culto rejeitado. A inveja se transforma em violência, e o justo morre, enquanto o ímpio permanece. Caim pensa que pode esconder seu crime, mas Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? E então vem uma frase assustadora: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O que o homem enterra, Deus faz clamar. O pecado nunca fica oculto. A própria criação se torna testemunha contra a injustiça. O castigo de Caim é terrível. A terra, que bebeu o sangue de Abel, não lhe dará mais sua força. Ele será fugitivo e errante. Quem rompe com Deus pode até continuar trabalhando, mas trabalha muito e descansa pouco. Perde a estabilidade e sua produção se torna um esforço vazio. O medo então toma conta de Caim. Ele diz: qualquer que me achar me matará. E aqui vemos a graça de Deus novamente. Mesmo no juízo, Deus coloca uma marca em Caim, não como um selo de honra, mas para preservar sua vida. Deus pode proteger o homem, mesmo quando o homem não quer voltar para ele. E chegamos ao versículo-chave do capítulo. E saiu Caim da presença do Senhor. Preste atenção nisso. Não foi Deus que o expulsou, foi Caim quem escolheu sair. O exílio é, antes de tudo, espiritual e só depois geográfico. O maior castigo não é perder a terra, é abandonar a presença de Deus. E o que Caim faz logo em seguida? E edificou uma cidade. Fora da presença do Senhor, Caim constrói a primeira cidade. Essa cidade nasce do medo, da instabilidade. É uma tentativa desesperada de encontrar permanência sem arrependimento. Ele constrói para não ter que vagar, para proteger seu nome e para tentar compensar a ausência de Deus. Quando o homem sai da presença de Deus, ele constrói muros para substituir a comunhão que perdeu. A história de Caim nos ensina que podemos construir impérios, tecnologias e cidades impressionantes. Mas se fizermos isso longe da presença de Deus, nosso coração continuará errante e sem descanso. O verdadeiro refúgio não é feito de tijolos, mas de um relacionamento restaurado com o nosso Criador. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o verdadeiro descanso que só Deus pode dar. Deus abençoe teu lar.